porque meu Pai está comigo. Tá vendo? Quando ele Só o agonizava no Pai. Getsemane, algo que nós apenas podemos apreciar com nossos pés descalços, e ainda assim chegamos apenas no limiar do que ele significa. Nosso Senhor agonizava no Getsemane, soando gotas de sangue, a tal ponto de um mensageiro celestial ser enviado ao jardim para fortalecer o seu coração de homem, Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado. Presta atenção. No Getsemane, ele transpirava sangue. De tensão, de ficar distante do Pai. Ouça lá. Então, o conflito do Getsemane se resume neste fato que estamos mencionando, que toca a autossatisfação de Deus em si mesmo, a satisfação que o Pai tem no Filho, que o Filho tem no Pai. Porque naquele momento no Getsemane, nosso Senhor tinha diante dele a decisão suprema a ser tomada. Por isso ele ora assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça minha vontade. A mais decisiva batalha da vontade na vida do Verbo encarnado foi travada no Getsemane e não na cruz. Olha Foi que travada incrível. antecipadamente. Faça-se tua vontade e não minha vontade. Porque sempre o Filho amado, encarnado, ele submeteu a vontade humana dele, ouça com atenção, a vontade humana de Jesus de Nazaré não foi substituída pela vontade divina. Nunca. A vontade de Jesus. Veja que interessante. O Pai Nosso fala que é para fazer a vontade de Deus. Está aí Jesus Cristo, sabendo que ia para a cruz, mas o que deixava ele muito triste e que suava gotas de sangue é porque ele sabia que na cruz ele ia ficar um tempo, um período, sem a presença do Pai. Espiritualmente, o que quer dizer? É que o cristão verdadeiro não pode viver sem Deus. Mas só que isso é espiritual, não é falar de Deus, não é religião. É viver com Deus, é viver com o Espírito Santo, é ser governado por Cristo, é ser consolado pelo Espírito Santo. Quem consola uma pessoa que tem o próprio filho, própria filha agredindo, a mulher, o cônjuge agredindo, os amigos agredindo, onde você escreve, 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 fala, 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 e a pessoa não ouve. E eu estou falando falar natural, com som, audível, escrever com letras, e a pessoa finge que não é com ela. Você escreve todos desse grupo, e a pessoa nem lê, não é com ela. E depois vira e fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado, escrito há anos, às vezes. Isso não é uma agressão? Você acha que Deus não está vendo essa agressão? Eu fico triste de ver essa agressão. Muito triste. Não é pouco. Mas vamos voltar para Getsemane. Jesus foi submetida à vontade divina. O Pai é uma pessoa e tem uma vontade, o Filho também é uma pessoa. Então, o filho tem uma vontade que não era ficar distante do pai, mas ficou para fazer a vontade do pai. E aqui nós não fazemos nem a vontade do pai carnal, não obedecemos nem o pai, não obedecemos o líder. Somos hipócritas ao que o líder fala, não tiramos dúvida.
Eu tenho a prova disso na minha vida e estou testificando aqui. Não importa a pessoa, porque isso é um problema espiritual. Eu tenho que compartilhar a minha vida espiritual. E tem uma vontade. Digamos que ele teria todo o direito de, no Getsemane, dizer finalmente não. Não quero deixar minha posição de comunhão contigo, meu Pai. Tudo que eu tenho é tua glória. Tudo que eu tenho é a visão de tua face. Eu não a quero perder por nada. E se ele tomasse essa decisão, ela seria justa e aceitável. Porque ele é o Filho de Deus. Mas, certamente, ele não cumpriria a missão para a qual ele veio. Porque ele sabia que ele era o grão de trigo que caiu na terra para morrer, pois se não morresse, ficaria só. Mas, meus irmãos, quando aquele conflito no Getsemane é travado, a vontade do Pai, escute bem, por um lado, e a face do Pai, por outro lado, que sempre andaram em paralelo, juntas, como duas pernas fortes, que coordenavam a caminhada do nosso Senhor Jesus e nunca se conflitaram. Quando é que o Senhor Jesus não fez a vontade de seu Pai? Nunca. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 4,34. Em João ainda 6,38, ele diz assim: eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então essa era uma das pernas robustas que governaram a vida do Verbo encarnado. Eu tenho que dar um testemunho aqui. Na minha infância, o meu pai tinha vontades, no caso era pescar. Eu não tinha atração por isso, mas eu sabia que ele gostaria que eu fosse com ele. E eu fazia a vontade dele, mesmo não querendo. Graças a Deus. Mas os filhos de hoje não se importam de como estão os pais, e muito menos obedecem, mas querem o dinheiro que o pai tem, quando o pai tem. Porque se não tem, então. Senhores, nós estamos vivendo um tempo de esterilidade total espiritual. Que Deus permita que essas palavras possam atingir alguém, ou muitos, que reconheçam a falta do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Vamos continuar. Fazer a vontade do Pai sempre e a qualquer custo. E nunca se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E foi isso que ele fez. Agora, qual era a outra perna robusta do caminhar do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus? Hoje o pai chega para o filho e fala: filho, faz isso. E o filho retruca, reage contra, pergunta, não entendi, e tá andando, faz barulho. Maior dificuldade do pai falar. Aí o pai fala: repete para ver se você entendeu. O filho reclama: entendi. Não vira as costas e o filho faz outra coisa. E o pai vê ele fazendo outra coisa. Para um pai, isso é tenebroso. É muito difícil. Mas Deus está vendo um monte de filho, e alguns que nem são filhos, são as criaturas, que estão andando com a própria cabeça e não obedecendo o pai. Eu não quero entristecer meu pai celestial. E também já era preocupado em não desobedecer meu pai carnal. E eu tenho que testemunhar isso. Ao estudar a Bíblia,
deixando gravado, para quem sabe um dia as pessoas próximas possam tomar consciência dessa vida espiritual e nascerem de novo. E depois também semearem Cristo, apresentando Cristo para os outros, como nós estamos apresentando Cristo aqui. Era ver a face do seu pai.